Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por se entregar na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, entregar a sua vida para morrer em nosso lugar. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue nos amando, continue nos perdoando, continue nos concedendo o perdão de sua graça, para que nós, todos os momentos de nossa vida, possamos retribuir, entregando-nos a Ele por amor, como Ele deseja. Que Deus ilumine, nos guie, nos guarde e nos abençoe hoje e por todo sempre. A palavra de Deus ela é rica e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus ela pode dividir almas e medulas, porque ela tem um poder imenso. Ela tem um poder tão grande que ela transforma vidas. Ela faz com que as pessoas de pecador passem a ser santo. Ela faz com que uma pessoa que anda errante possa se endireitar. Ela faz com que uma pessoa deixe seus vícios pecaminosos e venha para o reino da glória. A palavra de Deus ela é impressionante, é maravilhosa, é santa, pura e boa. A Bíblia ela tem o Antigo e o Novo Testamento. Tanto faz a pessoa estudar o Antigo Testamento ou o Novo, ela tem poder. Vai sair poder da palavra de Deus. Qualquer verso que a pessoa leia da palavra de Deus, ela recebe poder ao ler. Porque no momento em que a gente paramos para estudar, para meditar a palavra de Deus, os anjos do Senhor faz com que os raios de luz saiam da sua palavra e venham à nossa mente para nos dar entendimento. E com a ação do Espírito Santo movendo em nosso coração e nossa mente, a gente passa a entender o que estamos lendo. A palavra de Deus aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela tem poder, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Porque quem é a palavra? A palavra é Cristo, a palavra é Jesus. Ele escreveu, falou para João, no livro do Evangelho de São João, que ele é o caminho, a palavra, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho. Então, quando estudamos a palavra de Deus, a gente entendemos qual é o caminho que devemos seguir. A palavra ela tem poder para nos mostrar o caminho que devemos andar. Se estamos no caminho errado, a palavra nos ensina o caminho que devemos andar, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, está escrito. Então, quando a gente nos alimentamos, quando dedicamos tempo para estudar a Bíblia, a nossa mente se abre. Porque Deus, ele é lá do alto. Ele sabe o que acontece aqui na terra, ele sabe o que acontece lá na frente. Então, através da sua palavra, quando estudamos, nós conseguimos ver o horizonte como ele é. Então, o apóstolo Tiago, ele diz aqui que a palavra de Deus, ela tem poder para salvar a nossa alma. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, porque nós está salvando a nossa alma da perdição, da condenação eterna. Nós estamos salvando através do sangue derramado por Cristo Jesus. Então, quando estudamos a palavra de Deus, nós temos entendimento para não sermos enganados. Nós temos entendimento para saber o que devemos fazer. Nós temos entendimento para refrear a língua, para falar palavras boas, para proclamar o Evangelho de Deus a outras pessoas, para que também outras pessoas possam ser salvas, para que outras pessoas também possam salvar a sua alma. Aqui está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, que ela tem poder para salvar a nossa alma. Louvado seja Deus. Quando estudamos a palavra de Deus, Jesus ele nos chama nós de bem-aventurados. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, você é feliz quando você estuda a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você se alimenta do pão da vida. Por isso que Cristo ele falou no deserto da tentação que nem só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui tem a palavra de Deus, nesse livro sagrado. São 66 livros, com belas passagens, histórias, profecias, mensagens de amor, mensagem de consolação, de conforto, de ânimo, de motivação. Aqui tem a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador do universo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Pai, o nosso querido Capitão, o nosso Rei e Senhor dos Senhores. Aqui está escrito sobre Ele. Então, ao estudar a palavra de Deus, a nossa esperança aumenta na pessoa de Jesus, na volta de Jesus, no lugar eterno, nas mansões celestiais, na vida eterna, porque nós não somos deste mundo, estamos de passagem aqui. E logo, logo Jesus vai voltar para buscar cada um de nós, mas precisamos aumentar nossa esperança através da palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo estudar a palavra de Deus, porque passamos a acreditar mais na volta de Jesus. Mas o apóstolo Pedro, no livro de Pedro aqui, capítulo 3, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13, vem falando algo impressionante. Talvez você já tenha lido, não sei quantas vezes, ou talvez ainda você nem escutou. Mas veja o que está escrito na Bíblia. Se você tem uma Bíblia, procure no livro de 2 Pedro, antes do livro do Apocalipse. Você encontra o capítulo 3, versículo 12 e 13. Eu quero que você entenda o que está escrito, porque Deus ele tem algo a falar para você. No versículo 12 diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu, ele tinha recebido uma visão da vinda de Jesus. O apóstolo São Pedro, ele sabia que Jesus não iria vir em seu tempo, em vida. Ele sabia disso. Jesus tinha morrido, tinha subido ao céu, tinha entrado no lugar santo do santuário, estava agora intercedendo por todos os seres humanos que existem na face da terra. O apóstolo Pedro, ele estava conformado porque ele tinha esperança da sua salvação. Ele tinha esperança em seu coração da vida eterna. Ele sabia que Jesus não ia vir em seu tempo, mas ele escreveu essas palavras porque ele deseja que todas as pessoas que leem esse livro, todas as pessoas que amam Jesus, todas as pessoas que se dedicam em pregar o Evangelho, elas possam ter esperança em seu coração, possam ter ânimo em seu coração sobre a volta de Jesus, sobre a segunda volta de Jesus. Então o apóstolo Pedro, através de suas palavras, ele motiva as pessoas a ser perseverantes, ser piedosos, amar o seu próximo, acolher os necessitados, se unir na pregação do Evangelho, porque quando você estuda a palavra de Deus, você não quer isso só para você. Você quer compartilhar do amor de Deus, da salvação, de uma palavra que transforma a vida, de uma palavra que transforma a alma das pessoas. Então o apóstolo Pedro, ele escreveu aqui no versículo 12, esperando e apressando. Você precisa esperar e apressar a volta de Jesus, porque quando você estuda a palavra de Deus, você aprende mais. Deus ele te dá sabedoria, mas isso não é para você ficar sozinho com ele dentro da sua mente, dentro do seu coração. Você precisa divulgar essas boas novas para as pessoas. Então o apóstolo Pedro, ele escreveu isso aqui e deixou relatado para nós através do poder de Deus. Vem esse conselho para cada um de nós. E o versículo 11, um verso acima, diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Você não precisa estar orgulhoso por ter o conhecimento da palavra de Deus, por poder saber, entender os versos da Bíblia, as parábolas, as profecias, as histórias. Você não deve e não precisa e não tem que estar orgulhoso por ter versos na sua mente
da Bíblia, que você sabe de cor, você não precisa, porque é Deus que te dá essas coisas, é Deus que permite que você tenha, mas é para você levar outras pessoas. Você precisa levar o Evangelho de Deus a outras pessoas, porque Jesus, ele também veio atrás das ovelhas perdidas. Ele quer que você também ajude, contribua com a pregação do Evangelho. E o apóstolo Pedro, ele falando sobre a volta de Jesus, ele disse assim no versículo 10, olha, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O apóstolo Pedro, quando ele esteve falando, pregando a mensagem de Deus a respeito da volta de Jesus, ele sabia que a volta de Jesus não iria ser naquele momento, mas ele explicou, olha, vocês precisam entender, a volta de Jesus será como ladrão, ninguém adivinha, ninguém vai saber a hora que vai acontecer. Mas você precisa estar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, estar preparado, você precisa estar com a esperança da volta de Jesus em seu coração. E esse tempo do apóstolo Pedro já se se passaram 2000 anos. Agora, em nosso tempo, está muito mais perto da volta de Jesus. A qualquer momento Jesus pode vir. Porque Deus, ele abreviou os tempos. Está escrito isso na palavra de Deus, que Deus abreviou os tempos para que os seus queridos não se percam. Porque esse mundo vai passar. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que esse mundo vai passar. As coisas que tem nesse mundo vai ser desfeita tudo. Mas a esperança que está em teu coração da volta de Jesus precisa estar viva. Precisa estar como uma chama ardendo. Porque você precisa estar preparado para receber Jesus voltar nas nuvens do céu. Porque Jesus ele vem exclusivamente, especialmente para te buscar. Jesus ele quer que você continue sendo perseverante. Porque o apóstolo Pedro, mais nos versos mais para cima, no versículo 9 e 8, ele fala assim, olha, o Senhor ele não tarda a sua vinda, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus ele não depende de tempo e ele não precisa de tempo, porque Deus é o próprio tempo, ele que faz o próprio tempo. A hora que Deus desejar, ele vai vir. Há duas possibilidades disso acontecer. Uma, deixar o tempo correr da forma que Deus deseja. E a outra é nós, eu, você, apressar a breve vinda de Jesus. De que forma eu e você precisamos e devemos apressar a breve vinda de Jesus? Esse mundo ele já não presta mais. Só tem sofrimento, dor, pandemia, doenças, muitas pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Isso é triste. Pessoas sendo roubadas, pessoas que sendo sacrificadas, sendo humilhadas, passando fome, necessidade, sendo desprezadas. Esse mundo não presta mais. Já está na hora de Jesus voltar. E eu e você precisamos fazer a nossa parte. Como devemos apressar a vinda de Jesus? Anunciando a mensagem dele a outras pessoas. Quando as pessoas que Deus determinou em todo o mundo conhecer a mensagem de Deus, quando todas as pessoas que conhecem a mensagem de Deus se converterem, porque Deus ele não tem prazer na morte do pecador, e sim que ele se arrependa e viva. Quando isso acontecer, quando se completar o número dos selados, Jesus vai voltar. Mas para isso acontecer, nós precisamos pregar o Evangelho, compartilhar a mensagem de Deus com as pessoas. Elas precisam também conhecer o poder que está aqui na palavra de Deus, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu se não for por Ele. Então, meu amigo, minha amiga, estuda a palavra de Deus. Se dedica ao máximo que você pode a estudar a palavra de Deus, porque os dias são os últimos. Esses dias que estamos vivendo são os últimos dias. Deus ele não criou uma semana com 7 dias à toa. Isso é uma grande profecia.
Da mesma forma que uma semana tem 7 dias, o planeta Terra ele tem 7 anos. Talvez você não acredite nisso. Talvez você acredite. Mas nós estamos vivendo já 6.000 anos de pecado. E falta só um ano para completar o 7º. O que isso quer nos dizer? Será que esse milênio, para completar os 7, é literal ou é profético? Se já faz 6.000 anos de pecado e tem que se completar o 7º milênio, será que Jesus ainda vai passar mais 1.000 anos para poder vir à Terra? Não. Não é dessa forma. Esse 7º milênio ocorrerá quando Jesus vier e quando ele levar os salvos para passar 1.000 anos na Nova Jerusalém, lá no céu. Aí se completará o 7º milênio. Então quer dizer que estamos vivendo 6.000 anos de pecado? Jesus já era para ter vindo? Não, ainda não. Ele vai vir no tempo determinado. Deus abreviou o tempo. Isso mostra que o ser humano ele não tem esses 6.000 anos exato. Se já completou no dia 22, no dia 23, não tem exato. Mas pelo estudo da palavra de Deus, entendemos que já passaram 6.000 anos. Isso mostra que nós não devemos estar contando o dia que Jesus vai voltar, porque não iremos adivinhar, não iremos acertar esse dia. Mas Deus abreviou o tempo para que ninguém se perdesse. Então, Jesus ele pode vir a qualquer momento. Qualquer momento Jesus pode vir e receberá muitas pessoas de surpresa. Também receberá muitas pessoas que estão preparadas, esperando ele voltar. Então, esses 6.000 anos que já está cumprido de pecados aqui na terra, possa ser que Deus, em sua infinita misericórdia, esteja dando 1 ou 2 dias a mais para cada um de nós, não sei. Possa ser que Deus, em seu infinito amor, esteja esperando eu ou você ainda ser selados para poder voltar. Eu não sei, mas eu quero dizer para você uma coisa, que o tempo está terminando. O tempo que Deus determinou de misericórdia para nós está terminando, irmão. Você precisa tomar sua decisão. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus ele está voltando, nós iremos cumprir o 7º milênio no céu, onde nós iremos passar 1.000 anos juntamente com Cristo, com Deus, com os anjos do céu, com os que foram salvos. Iremos passar 1.000 anos na glória. Depois iremos voltar para a terra, onde a terra será purificada e Jesus implantará a sua cidade santa aqui na terra, onde iremos viver eternamente. Mas antes disso, irmão, precisamos pregar a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho de Deus a todas as pessoas. Porque eu e você temos essa responsabilidade de anunciar o amor de Deus a essas pessoas. Porque o tempo está muito próximo. O tempo da porta da graça se fechar está muito próximo, não sabemos o dia nem a hora, mas está muito próximo através das profecias, através dos acontecimentos que estamos vendo, nós podemos entender que a volta de Jesus está muito perto, mais perto do que nós imaginamos antes. Então, meu convite a você é estuda a palavra de Deus, irmãos. Estuda a palavra de Deus. Se você não está entendendo, pede sabedoria a Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz que se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te dar. Mas se você não está conseguindo, irmão, pede orientação a um irmão, a uma irmã, que Deus já deu entendimento a ela. Pede, porque você precisa também conhecer
o poder maravilhoso que tem na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, ilumine teus caminhos e te ajude a cada dia mais, irmão, a se alimentar do pão da vida, que é esse livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada, o livro do Senhor. Você precisa se alimentar, se alimenta todo dia, irmão. Porque aqui é o pão da nossa alma, é a palavra de Deus. O pão que fortalece a nossa alma é a palavra de Deus. Porque está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te ilumine e te guarde e te ajude cada dia mais a ser perseverante em nome de Jesus. Amém.